Olá, seja bem-vindo a mais uma resolução. Inicialmente, como sempre, nós temos aí o nosso cabeçalho, onde são apresentadas algumas informações relacionadas a esta questão. Veja bem, a banca ela traz duas proposições verdadeiras. A P1, que é uma condicional, se história é complexo, então matemática é simples. E traz também a P2, que não é uma condicional, é apenas uma afirmativa. Estudar coisas complexas é a única coisa que estimula Luiz. Além disso, a banca traz uma terceira informação. Luiz sente-se estimulado a estudar matemática. Como que nós vamos resolver isso? Nós vamos pegar essa informação, Luiz sente-se estimulado a estudar matemática, e vamos tirar uma conclusão sobre isso. Pegaremos também a proposição P2, estudar coisas complexas é a única coisa que estimula Luiz, e também tiraremos uma conclusão. Pegaremos essas duas conclusões e chegaremos a uma terceira conclusão que nos ajudará na proposição P1, ok? Em seguida, como a proposição P1 é uma condicional, nós usaremos uma tabela verdade para tirar as conclusões finais, ok? Então, vamos à resolução. Então, vamos iniciar a nossa resolução. Já sabemos que nós temos três informações importantes aqui no enunciado. Nós sabemos também que a proposição P1 é uma condicional com antecedente e um consequente. Temos também a P2, que é apenas uma afirmativa. Vamos iniciar, então, trabalhando com a proposição P1, porque ela é uma condicional e é uma proposição composta, ou seja, ela possui duas proposições simples, que é o antecedente e o consequente. O antecedente nós chamaremos de A minúsculo, porque as proposições simples elas são nomeadas com letras minúsculas. Então, a proposição A, história é complexo, e a proposição B, matemática é simples. Agora, vamos representar simbolicamente a proposição P1. P1 é A implica B, ok? Agora eu quero uma equivalente a essa proposição A implica B. A equivalente é não B implica e não A. Basta nós invertermos a ordem do antecedente e do consequente e fazermos a negação dos dois, ok? Agora, ser equivalente significa que elas possuem a mesma tabela verdade. Elas dizem a mesma coisa, no fundo. Então, A implica B é equivalente a não B implica em não A. O que significa isso? Se matemática não é simples, então história não é complexo. Podemos ir um pouco mais longe. Se matemática não é simples, então eu posso escrever da seguinte forma. Se matemática é complexo, então história não é complexo. Eu só troquei a expressão matemática não é simples por matemática é complexo. Guarde essa informação. Agora nós temos a seguinte informação do enunciado. Luiz sente-se estimulado a estudar matemática. Se Luiz sente-se estimulado a estudar matemática, então podemos concluir que matemática é estimulante para Luiz. Guarde essa informação. Por fim, nós temos que a proposição 2 diz que estudar coisas complexas é a única coisa que estimula Luiz. Então, podemos afirmar que somente o que for complexo estimula Luiz. Guarde essa informação também. Então, nós temos três informações importantes aqui, ok? E a partir de agora, nós vamos trabalhar com as três informações. A primeira delas é: se matemática é complexo,
Então, história não é complexo. Ótimo! Segunda informação. Matemática é estimulante para Luiz. E terceira e última informação. Somente o que for complexo estimula Luiz. Agora, pelas informações 2 e 3, matemática é estimulante para Luiz e somente o que for complexo estimula Luiz. Bem, por essas duas informações, nós podemos descartar que Luiz gosta de estudar matemática porque acha ela simples. Então, descartamos a alternativa C. Agora, pela informação 2, matemática é estimulante para Luiz. Nós podemos excluir a alternativa B, que diz que Luiz não gosta de estudar matemática. Mas matemática é estimulante para Luiz. Então, alternativas B e C foram excluídas das possibilidades até agora. Vamos então à parte final. Trabalharemos com a primeira informação. Se matemática é complexo, então história não é complexo. Vamos tirar uma conclusão a respeito do antecedente. Matemática é complexo. Pelas informações 2 e 3, nós temos que matemática é estimulante para Luiz. E somente o que for complexo estimula Luiz. Então, nós podemos concluir aqui que matemática é complexo. É uma verdade, ok? Isso vai ser importante na tabela verdade que nós vamos utilizar daqui a pouco. Então, olha só, antes de utilizar a tabela verdade, onde nós temos ali a proposição P, Q e a condicional P e Q, nós vamos desmembrar essa proposição composta, que aparece na nossa primeira informação. Matemática é complexo, nós vamos chamar de P. E história não é complexo, nós vamos chamar de Q. Sabendo que nós acabamos de concluir pelas informações 2 e 3 que a proposição P é verdade, ok? Nós vamos fazer um julgamento agora, vamos verificar a proposição Q. Então, vamos preencher a nossa tabela verdade. As possibilidades para P e Q, nós temos para P, VV, FF. Para Q, nós temos VF, VF. Agora, a condicional P implica que nós temos V na primeira linha, F na segunda linha, V na terceira linha e V na quarta linha. O que interessa é a condicional sendo V, na linha 1, 3 e 4. Só que na linha 3 e 4, a proposição P é falsa. Então, o que resta é a linha 1, onde a proposição P é verdadeira. Ótimo! E a proposição Q é o que nós queremos, que também é verdadeira. Então, história não é complexo. E se história não é complexo, então Luiz não vê complexidade em história. Podemos marcar, então, com certeza, a alternativa E como resposta correta. Muito obrigado e até a próxima resolução.